Pode se sentar, meu querido. Já pedi ele. 2. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui no online. Tá ok? Amor, Jévila, pega água para mim. Todo mundo leu o estudo aí? Amém? Quero ouvir um amém bem forte. Jesus amado, senti um amém bem fraco, bem fraco, bem fraco. Vou dar uma recapitulada para quem não veio semana passada. O que a gente falou aqui? A gente vai falar de Superman? Não. Semana passada a gente falou muito aqui sobre o que é essa criptonita, apresentando o que é esse estudo. Será que a gente vai falar de super-homem? Não. Nós fizemos uma analogia do que é a criptonita na vida do super-homem e o que é uma criptonita espiritual na vida do crente. O que é essa criptonita? O pecado, certo? Isso vocês têm que ter clareza no coração. Essa criptonita é o pecado. Assim como no Superman, quando ele está perto da criptonita, ele fica fraco. Nós, como cristãos, quando também estamos perto da criptonita, que é o pecado, isso também nos enfraquece, nos diminui e por muitas vezes também nos afasta do Senhor. Então nós falamos sobre a essência, para que nós somos criados, né? Somos criados para glorificar o Senhor. E hoje a gente vai continuar um pouco mais sobre essa introdução, do que é, apresentando essa criptonita, e depois no terceiro capítulo a gente vai falar o poder do um. Então o livro tem 28 capítulos, toda semana a gente se reúne aqui na igreja, terça-feira, para estudar 2 capítulos. Eu sempre mando um resuminho do livro lá, assim como também mandei o livro para quem quiser estar acompanhando e lendo. O livro é impactante e também tem o slide aqui que a gente vai poder acompanhar, tá certo? Então vamos lá, iniciando o nosso estudo, apresentando a criptonita. Deixa eu passar o slide aqui para a turma do online aqui também. Kessia está aqui, o Edson, Deus abençoe vocês que estão aí no online, não consegui identificar todos, mas que bom que vocês estão aí. Então vamos lá. Apresentando a criptonita, pode passar mais um slide aí. A palavra de Deus nos fala lá em 1 João 4,17, por que a gente está nesse mundo? Porque neste mundo somos como Ele. Eu coloquei um traço ali para dizer neste mundo. Aqueles que leram o estudo vão observar lá que o autor não fala que Deus nos colocou nesse mundo para fazer isso em outra época, em outra geração, ou que isso ficou limitado à igreja primitiva. Não, é agora, é neste mundo, é nesse tempo, somos nós, somos também filhos de Deus e precisamos estar como Ele. Na última semana a gente falou um pouco sobre isso. O pecado faz o quê? Faz com que a gente perca a nossa essência. Essa criptonita faz com que você perca a razão do que nós estamos aqui nessa terra. Eu não sei se tem alguém aqui fazendo os 40 dias com o pastor Roberto, mas a gente tem aprendido lá também nisso. A essência do ser humano é glorificar a Deus, é adorar a Deus. E o pecado faz com que a gente perca esse propósito. Nós falamos aqui de Sansão, que brincou com a sua natureza, né? Ele brincou com Dalila e com aquilo fez com que ele fosse fraco. E é isso que o diabo faz, que o pecado faz em nós, nos torna fracos, nos torna fracos. E aí nesse texto ele fala, porque nesse mundo nós somos como Ele. Nós temos os atributos de Deus. No slide à frente, 1 Pedro, 2 de Pedro 1,4. Quem trouxe Bíblia aí? Abra lá, 2 Pedro 1,4, nós vamos ler. Nós lemos muitos textos aqui também. Segunda Pedro 1,4, quem achou pode ler em voz alta para nós. O que o texto está nos dizendo? Que Deus nos deu uma natureza o quê? Divina. Olha isso, gente. Nós somos participantes da natureza divina. Isso significa que Deus colocou atributos dele em nós. Colocou
princípios, aquilo que a Bíblia nos chama de a natureza do Senhor, colocou em nós. Só que a questão que eu quero discutir é por que que a gente não vê esses atributos divinos sendo refletidos na nossa vida aqui nessa terra. É o que o autor vai abordar aqui nesse livro. Por que que essa natureza divina, ou seja, nós somos criados por Deus, transformados pelo Espírito Santo, e temos a condição de ser sal da terra e luz do mundo? Por que que isso não acontece hoje? Nem no individual e nem no coletivo. Nesses dois capítulos que a gente está estudando, o 2 e o 3, ele vai falar muito sobre o impacto dessa criptonita na nossa vida individual, mas também na vida coletivamente. E aí o desafio é para nós nos perguntarmos, saímos aqui, eu não posso menosprezar o que Deus colocou em mim, irmãos. Ele colocou, vamos colocar assim, o DNA dele em nós. E eu falei na semana passada que Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e Ele falou vários eu sou. Vocês lembram que eu falei isso? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas Ele também disse, vocês são a luz do mundo. O único atributo daqueles eu sou, dos 7 que Ele falou, que Ele é e que nós também somos, é a luz do mundo. Vocês vão se lembrar, por que que Ele disse? Quer dizer que a gente brilha a mesma luz de Jesus? Não. Quer dizer que nós temos a mesma essência de Jesus. Ele como um sol que brilha fortemente, maior do que todos, e nós como os planetas dependemos dessa energia, dessa iluminação, desse poder da luz para também brilhar. É isso que significa brilhar, sermos luz do mundo, que Jesus também foi. Então por que que a gente não vê hoje essa luz espalhando sobre as trevas que há lá fora? E é um chamado de Deus para todos nós, e é isso que nós vamos ver aqui. E Paulo vai relatar um problema, pode passar aí, Emiliane. Ele vai indicar um problema da igreja de Corinto. Eu não sei quantos aqui já leram a carta de Coríntios. Carta de Coríntios direcionada à igreja de Corinto. Uma igreja conflituosa, uma igreja complicada, uma igreja bagunçada, uma igreja com muita divisão, uma igreja com muita imoralidade, o povo confundindo o que era a ceia. Paulo é obrigado, em Éfeso, a escrever uma carta para Corinto, dizendo o que está acontecendo aí. Aí nós vamos abrir agora a Bíblia em 1 Coríntios 11, e todas as vezes que a gente fala nesse texto, 1 Coríntios 11, aqueles que são cristãos há muito tempo vão se lembrar que esse texto fala de quê? Toda vez que o pastor está aqui, num domingo de manhã, um domingo diferente, e ele fala, vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 11, ele vai falar de quê? Ah, da ceia. Só que esse texto não fala só de ceia, né? Há um problema aqui, e exatamente uma igreja que estava sob o efeito da criptonita, é o que nós vamos aprender. Olha só o que diz 1 Coríntios 11, 28 a 32, alguém quer ler? Não? Vou ler. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está falando aqui, a igreja, sobre ceia. Porém, ele está falando de algo além da ceia. Ele está falando também de uma igreja que estava fraca. Uma igreja que estava doente. Uma igreja que estava enferma. O povo se reunia para ir para a ceia, sabe o que acontecia? O povo levava um monte de vinho para a igreja. Os ricos levavam um monte de comida, um monte de alimento, e os pobres ficavam com fome. Eles não entendiam o sentido do que era a celebração da ceia do Senhor, estavam completamente confusos, e aqui há esse paralelo entre a história que nós estamos aprendendo sobre a criptonita, que ele diz que existia naquela igreja 3 comportamentos que revelavam que eles estavam sob o efeito da criptonita: é a fraqueza, a doença e a morte física. E aí o texto começa dizendo, examine o homem a si mesmo. Tudo começa aí. Semana passada eu falei a dificuldade de a gente fazer a pergunta evitada, porque a gente não quer ser confrontado com a resposta que a gente pode alcançar.
Examinar o homem a si mesmo é se perguntar: o que eu estou fazendo é o que o Senhor se agrada? Examinar o homem a si mesmo é eu olhar para mim mesmo e falar assim: a vida que eu estou levando é uma vida que glorifica a Deus? Porque Paulo chega para aquela igreja e fala: olha, examinem você a si mesmo, porque vocês estão fazendo uma coisa que não é o certo. Ele diz: vocês precisam fazer uma pergunta. E para você que está aqui nessa noite, você está buscando entender o propósito da sua vida? Você está tendo o cuidado de examinar, de ver a vida que você está levando? Se Deus está feliz, se Deus está contente com o jeito, a vida que você está levando. Por isso, se você não está se perguntando, pode ser que você esteja como aquela igreja, fraco, doente, enfermo. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com o efeito da criptonita, porque é o que aconteceu com a igreja de Corinto, eles não estavam nem percebendo. É uma palavra que a gente pode chamar hoje que é a insensibilidade espiritual. Certa vez eu perguntei ao pastor, falei: pastor, por que a gente prega e a gente não vê as pessoas mudando de vida? Anos a gente falando da palavra de Deus e você vai ver lá a pessoa fazendo a mesma coisa. O que acontece? Ele me falou uma frase que eu nunca me esqueci, isso há muitos anos atrás: corações endurecidos na casa do Pai. Nós estamos com o nosso coração completamente de pedra, e como disse o profeta lá, se Deus não transformar ele em carne, ou seja, se Ele não colocar de volta na gente o temor do Senhor, nós nos tornaremos como essa igreja. Estavam pecando, estavam vivendo uma vida de imoralidade, e não se deram conta disso, e Paulo chega e aponta para eles: ó, tem muita gente fraca no meio de vocês, tem muita gente doente no meio de vocês, e nós temos que orar por isso. Enquanto eu estava estudando esse texto, Deus tocou isso no meu coração. O que nós estamos fazendo com o temor do Senhor? De que a pessoa acha que pode vir servir ao Senhor aqui de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que a gente pode ficar a semana inteira nos alimentando de coisas impuras e chegar aqui na quinta ou no domingo, levantar a mão: Senhor, eu te adoro, eu te amo, e está tudo certo. O que nós estamos fazendo com o temor? Com respeito a Deus? A igreja de Corinto estava brincando, e Paulo chega e fala assim: olha, vocês estão sob os efeitos de um negócio aí chamado pecado, por isso que tem muita gente fraca e doente. E aí, continuando, ele faz agora uma fala importantíssima no texto, que às vezes a gente acha assim: não, porque eu amo alguém, eu não vou me comprometer em falar algo para ela que vai doer. Mas Deus nos ama. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus nos ama, a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama. Deus nos ama demais para não diagnosticar aquilo que nos prende e pode até nos matar. Era isso que Paulo estava fazendo para aquela igreja. Ele estava apontando assim: gente, eu amo vocês. Ele até faz um elogio no início do capítulo 11. Ele fala assim: ó, eu vou elogiar vocês porque vocês são um pessoal que tem cuidado muito bem de mim. Mas tem uma coisa que eu não posso elogiar vocês, que é quanto ao comportamento de vocês. E eu fiquei observando, pensando nesses dois tipos de expressão de Paulo para a igreja de Corinto. O que eu estou escutando de Deus hoje? Será que são críticas pela vida que eu estou levando, ou será que são elogios? Porque isso precisa nos incomodar de tal maneira que a gente tem que sair daqui pensando: se eu estou debaixo de crítica, julgamento, correção, eu estou correndo contra aquilo que Ele tem para mim. Mas se eu estou debaixo de elogios, que significa que nós estamos no caminho certo. Mas o fato de Deus nos amar não significa que Deus não vai nos corrigir. É o que Paulo estava fazendo. Eu os amo, mas por isso mesmo eu preciso apontar algumas coisas aqui que não estão direito, e vocês precisam aprender isso. Avançando, semana passada, Tiago, capítulo 1, abre lá, Tiago, capítulo 1, verso 14 a 16. Ele vai nos lembrar de algo muito importante. Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 16, quem achou pode ler.
Não se deixem enganar, é o que Tiago está dizendo na carta dele. O pecado faz o que com a gente? Mata. Primeiro ele não começa assim, olha, vou te seduzir. Como Dalila, vem cá, Sansão, como é que é? Onde é que está o seu segredo? Onde é que está a sua força? Ou lembra lá Eva, no jardim? Não, não é bem assim não. Pode comer, não tem problema nenhum. Ele vai te seduzindo. Aí aquilo, a Bíblia está dizendo lá em Tiago, que depois que ele te arrastou, isso vai ter uma gravidade, ele vai dar à luz o pecado. E esse pecado sendo consumado ou concebido na sua vida, ele vai gerar morte. E é exatamente, aqui já está aqui, é exatamente o que a criptonita faz com o super-homem. No vídeo que eu passei semana passada, ele toma um tiro de criptonita, o que ele faz? Ele quase morreu. E nós não podemos esquecer que é exatamente isso que o pecado faz em nós, cada vez mais perto dele, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais perto do pecado, cada vez mais fraco, cada vez mais enfermo, cada vez mais doente, e cada vez mais próximo da morte. E Paulo, ele está identificando lá em Corinto o problema da criptonita na igreja, que estava enfraquecendo o povo e estava dificultando com que eles andassem naquilo que Deus havia criado. Todos nós fomos criados com essa natureza divina, com um propósito: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por isso que eu preciso ter um alerta, por isso que eu preciso ficar ligado sobre o que essa criptonita pode fazer. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Você entende que todo sofrimento que uma pessoa tenha por causa do pecado? Quem pode me dizer isso, sim ou não? Vocês acham que sim ou acham que não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E um monte de gente em cima do muro, né? Não sei nem sim, nem que não. Não. O fato de você estar passando uma dificuldade na sua vida não significa porque é por causa do pecado. No estudo ele vai falar lá, nós estamos em um mundo decaído. Jesus disse, vocês teriam aflições, nós estamos em um mundo que nós teremos sofrimentos. Certa vez Jesus foi curar um cego e as pessoas olharam para aquele cego e falaram para ele assim, Senhor, ele está desse jeito aí por quê? Quem pecou? Foi o pai dele? Não, não tem nada a ver com isso, e o autor vai falar muito bem sobre isso lá. Nós estamos nesse mundo, tem forças lutando contra nós, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades, mas o fato de você passar algum sofrimento na sua vida não significa que isso é por causa do pecado. Mas o problema é que tem gente navegando sobre esse caminho, achando que então o outro extremo é que nada vai me acontecer então. E aí entra uma palavra aqui que eu quis citar lá, que é a consequência. O que nós não podemos aceitar é que muitos de nós convivamos com o pecado e achemos que a graça de Deus vai nos livrar da consequência disso. Ninguém sofre porque peca, mas aquele que peca também tem uma consequência. É impossível brincar com isso. Gálatas diz lá, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Aquele que semear na carne, colherá a morte. Aquele que semear na vida, no espírito, colherá a vida. Então, não tem do meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Vai ter consequência. Davi pecou, eu falei semana passada, adulterou, orou, jejuou, esbravejou, fez de tudo, Senhor, não, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. O que aconteceu com o menino? Morreu. Está perdoado, Davi. Homem segundo o meu coração, Davi. Mas a consequência não vai ser tirada. A casa dele virou uma bagunça. O próprio filho se deitando com as mulheres do pai. Uma confusão. Irmão matando irmão. E às vezes a gente tem essa falsa ilusão de que nada vai nos acontecer quando a gente peca. Porque quando a gente peca é bom. É interessante, é prazeroso por aquele momento. Só que o grande problema é que o diabo ele não te entrega o presente desembrulhado. Ele entrega com um laço vermelho, bonito, atraente. Você vai falar assim,
Isso é lindo demais. Eu não posso perder essa chance. Passa diante dos seus olhos e fala assim, meu Deus, coisa mais linda. Aí você vai desembrulhando, você vai, entrando naquilo que ele te prometeu, que parece ser bom, parece ser interessante, você vai desembrulhando, aí você vai se lambuzando daquele ali, vamos supor aqui uma imagem de um chocolate, você vai se lambuzando, coisa maravilhosa, só que no final, te dá uma dor de barriga daquelas. Que você fala assim, por que eu fui comer isso? Ou alguém nunca aqui passou mal porque comeu uma comida e você estava com tanta fome e estava tão gostoso, mas depois aquilo fez um mal danado. Aí bate aquele arrependimento. O pecado é assim. A promessa que o pecado traz é interessante porque ela está oculta. E exatamente como a Kryptonita fazia com o Superman, ela ficava camuflada. Só que o salário do pecado é a morte. Então talvez hoje você está se lambuzando do pecado, está achando o máximo. Nas conversas que você está tendo, nos programas que você está assistindo, nos namoros que você está tendo, nos relacionamentos, você está achando o máximo. Cuidado. Cuidado para que isso não esteja sendo uma criptonita na sua vida. E aí vai causar em você morte. E quando a gente fala de morte com o pecado, é separação de Deus. Toda obediência uma recompensa, toda desobediência é uma consequência. Nunca se esqueçam disso, gente. É melhor obedecer, diz a Bíblia, do que sacrificar. Por isso que essa ideia de que quanto a gente está ali se lambuzando e as pessoas acham assim, não vai acontecer nada comigo não, está tudo certo, mas um dia a conta chega. Como dizem aí no mundo, um dia a casa cai. E o dia que a casa cai, meu amigo, cai mesmo, porque Davi, a casa dele caiu, e caiu para valer, e ele não teve como fugir disso. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Sofrendo não quer dizer que é pecado, mas pecando terá consequências, e essas consequências nos farão sofrer. Isso é fato. Entendido? Seguindo. Só ver se está tudo certo aqui. Agora vocês estão aparecendo, para todo mundo ver vocês lá. Chegar para trás. Muito bem, tem pessoas que precisam de consolo, de amor, de apoio, porque estão numa luta. Tem outros que precisam ser confrontados porque estão atravessando situações que já deveriam ter parado há muito tempo. Mas não param porque se recusam a jogar a criptonita fora. É o que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Vocês estão aí nessa imoralidade, o povo, tinha um lá que estava ficando com a mulher do seu pai, a madrasta dele, e o Paulo falou assim, vocês estão ficando loucos, fujam da imoralidade. Ele falou, quanto a esse cara aí, daqui a pouco eu devo falar um pouco mais sobre isso, pode tirar ele da igreja. Porque aí é como um fermento que está bagunçando tudo, toda a massa. Às vezes a gente está se recusando a jogar a criptonita fora, porque a gente está vivendo com ela como se fosse o nosso cachorrinho de estimação, ou o gato, para quem gosta de gato. Onde você vai, você carrega. Como eu acho que teve uma época que eu falei isso, tem gente que fala que a carne é fraca, mas acha que o pecado é proteína, ou vitamina. Mas se esquece que o Espírito é forte, e quanto mais também você alimenta o Espírito, mais forte ele fica. Quinta-feira eu devo falar sobre isso aqui na igreja, sobre andar no Espírito. Então, gente, toma muito cuidado, porque se você está caminhando com essa criptonita aí, só tem uma coisa que pode acontecer, morte. E aí a gente às vezes fica mal assim com alguém que fala uma verdade com a gente, mas nunca se esqueçam dessa frase, confrontar também é sinônimo de amor. Vai ter amigos de verdade que algumas vezes eles vão te falar coisas que você não vai gostar de ouvir, mas por te amar ele fala, olha, ei Tiago, cara, eu estou te vendo assim, toma cuidado, cara. Olha, Adriel, eu estou vendo você andando por esse caminho aqui, com essa amizade, ó, se fosse você, não ia não. Não são os dois aí não, tá? É porque amigo de verdade fala a verdade.
E Paulo amava a igreja de Corinto, por isso ele falava: eu amo vocês, mas eu não posso deixar de tratar algumas questões que estão acontecendo na igreja. E confrontar é sinônimo de amor. Pode passar. Mais um. O poder do um. O que significa esse poder do um, que é o capítulo 3, tá? 2 ali, mas é 3. Seguindo nessa ideia de Coríntios, a gente vai falar muito sobre Coríntios aqui hoje, que é essa parte da individualidade do coletivo e o impacto que a criptonita tem na minha vida, mas também na igreja. Quando a gente lê lá na Bíblia que é discernir o corpo, o que é que Paulo estava dizendo isso? Ele estava explicando, discernir o corpo é que nós somos um só corpo. Todos nós somos um em Cristo, certo? Quem é o cabeça desse corpo? Pega lá para mim. Quem é o cabeça desse corpo? Quem é? Jesus, o cabeça da igreja, cabeça do corpo de Cristo. Então ele está usando essa ilustração aí, discernir o corpo, para nos dar a ideia que nós somos conectados, todo mundo aqui como um elo muito forte, todo mundo aqui, se você tem alguma inflamação no pé, o corpo todo dói, uma inflamação no dente, né, Amanda? Vai doer o corpo todo. O autor até fala aqui que tem atleta que tem uma inflamação no dente que não consegue render o que ele gostaria de render, porque afeta o corpo todo. Paulo está dizendo aqui na igreja de Corinto, a gente tem que entender, é que se a Vanderleia tem um problema dela lá, afeta a igreja inteira. Se eu tenho um problema, um pecado, eu estou afetando a igreja inteira, porque nós somos conectados. Por isso que há o poder do um, tanto para o bem como para o mal, porque às vezes é o que eu vejo hoje, eu faço essa leitura, talvez nós não estamos vendo uma igreja avivada, ou uma igreja relevante, porque o corpo está com defeitos, está com problema, está com enfermidades, e se a gente não tratar disso, a gente está ignorando o impacto que isso pode revelar em nós. Se uma pessoa que está com uma vida deliberadamente no pecado, ela está impactando no corpo. É isso que Paulo vai nos ensinar lá. Somos todos um em Cristo. Esse é o ponto focal do que Paulo estava dizendo à igreja. E quem é que estava fraco, doente, morrendo? Eram os indivíduos ou era a igreja como um todo, lá no contexto de Coríntios? Quem era? Era só uma pessoa? Não, ele fala: examine, pois, a si mesmo, mas ele fala para a igreja, aprenda a discernir o corpo, vocês são um corpo. Ele vai falar isso várias vezes ali em Coríntios 11. Então todos nós aqui temos uma responsabilidade nessa grande árvore aí chamada corpo de Cristo. Cada um aqui tem a sua atribuição, seja para o bom, seja para o mal. E aí nós vamos caminhar agora para uma ilustração que vai nos exemplificar por que Paulo estava interessado em falar da criptonita e essa questão do poder do um. Josué, abre lá, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 17 e 19. Quem achou pode ler. Josué 6. Um de cada vez para não dar confusão, gente. Vamos lá. Josué 6, 17 a 19. A ordem era que não pega nada. O povo de Israel, Moisés morre, coloca a liderança na mão de Josué. Josué então pede ao Senhor força, ele diz: seja forte e corajoso. Aí no primeiro ato ali, de grande relevância, né, diante do povo, depois de passarem o Rio Jordão, estava a caminho da terra prometida. Aí até que chegam a um lugar chamado Jericó. Jericó é uma cidade
grandes muralhas, uma cidade muito fortificada. Isso foi falado lá atrás, em Números, quando Moisés mandou os 12 espias, e que eles voltaram com um relatório pessimista, vocês lembram disso? Aí um falou assim, lá tem gigante, aí outro falou, lá tem muita cidade fortificada, era Jericó. Aí agora Josué está com a missão de ir e entrar, tomar posse de Jericó. Só que Deus falou, eu vou com vocês. Só tem um problema, não peguem nada que estiver lá, nem ouro, nem prata, nada, vai ser tudo consagrado no templo. O que aconteceu? O povo foi, entrou, pegaram a Raabe, que tinha ajudado eles, levaram ela junto, mas derrubou todo mundo, 600 mil homens estavam ali sob a liderança de Josué, entraram, acabaram com tudo, só que um chamado Acã, resolveu olhar assim e viu que tinha uma capa bonita, tinha umas pratas, um negócio bonito, ele falou assim, não tem ninguém vendo aqui, beleza, pá, peguei, escondeu debaixo da tenda, e aí aquela guerra acontecendo, não morreu ninguém. Beleza, Acã falou, está tudo certo, ninguém viu, está tudo ok, escondeu o que ele tinha pegado, que Deus tinha falado para ninguém pegar, vocês lembram disso, né? Aí agora, avança aqui no Data Show que está o texto ali, mas os israelitas foram infiéis. Quem está dizendo aqui? Mas os israelitas, eu falei que um homem que pegou, a Bíblia está dizendo que foi os israelitas, com a relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Acã? Não, Israel. Esse é o poder do um. Um homem trouxe uma tragédia para Israel inteira. Em Jericó, nenhum homem morreu. 600 mil lutaram, derrubaram as muralhas, caiu aquilo tudo, do jeito que vocês já viram na Bíblia lá, rodearam 7 dias e tal, ninguém morreu. Aí a gente vai caminhar um pouquinho para frente, Acã colocou isso guardado lá na sua tenda. Aí, mais um pouquinho para frente, tem uma cidadezinha chamada Ai, que o povo chegou assim e falou, nós mandamos 600 mil lá para Jericó, porque era uma cidade grande, para Ai, pequenininho demais, ô Josué, manda 3 mil só que vai dar conta. Aí Josué mandou os 3 mil, sabe o que aconteceu? Deus não foi com eles. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, Josué 7, 3 e 5, pode passar mais um, só avançar uma folhinha um pouquinho para frente aí, Josué 7 agora, 3 e 5, deixa eu ler. E voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai, não fatiga ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Na primeira foi 600 mil, ninguém morreu, agora foi 3 mil, 36 morreu. Por quê? Pecado. Efeito da criptonita. Acã tomou posse de uma coisa que Deus falou que não era para pegar. Aí Josué rasga, naquela época era normal rasgar a roupa, se prostra diante do Senhor e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Foi para isso que você fez o povo passar o Rio Jordão, para passar essa vergonha? Derrubamos a cidade de Jericó com 600 mil, agora nesse povinho pequeno de Ai, somando 3 mil, porque era um povo pequeno, aí eles mandam a gente em perseguição e mata 36, o que é que está acontecendo, Deus? Pode passar. Eles não sabiam, mas Deus sabia, eles estavam sob o efeito da criptonita. Um homem guardou para si uma coisa que não podia, e a ira de Deus veio contra todo Israel. E aí o Senhor, diante da oração de Josué, ele fala assim, Josué, levante-se, Israel pecou. Ele não falou, Acã pecou, ele falou Israel,
Por isso que nós temos que ter mais cuidado. Não é um, somos todos um só corpo. Está clara essa ideia do que aquilo que eu faço impacta em toda a igreja. Então você não pode ficar com aquele pensamento assim, não tem ninguém vendo. O pastor está orando, a ministra do louvor está orando, está tudo bem, eu posso continuar aqui me alimentando da pornografia, falando mal dos outros, fofocando, vendo filme imoral, eu posso, está tudo certo, só que você está fazendo como Acã, está trazendo juízo para todo o corpo. O coletivo foi impactado, a culpa não foi de um homem, foi do povo de Israel, por isso que Deus falou com ele assim, ei Josué, levanta meu filho, quem pecou foi todo mundo, porque eu falei para ninguém tomar posse, foi lá e desobedeceu. Aí, o finalzinho dessa história, só para eu finalizar, versículo 12 fala assim, ó, por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Olha isso, Deus falou, só vou com vocês agora se vocês tratar a criptonita que entrou aí dentro. Alguém pecou, Josué, você vai descobrir, porque se você não descobrir, vocês vão passar vergonha toda vez que você sair para batalhar. E olha aqui para mim, será que não é isso que está acontecendo com a gente hoje? Estamos debaixo da criptonita, fazendo coisas que Deus acha que a gente pode esconder dele, e aí Deus está falando, enquanto você não tratar isso que está te roubando de mim, eu não vou continuar com você, não no ponto de vista que Deus vai se ausentar, mas que Deus vai se afastar, porque o pecado nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu, e aí Josué entendeu, ele age rápido, ele procurou, falou assim, agora vai apresentar aqui todo mundo, tribo por tribo, aí foi aparecendo, eu fico imaginando o coração do povo que não fez nada, tipo assim, pastor chama você para conversar no gabinete, aí já começa, o que eu fiz de errado, meu Deus, descobriu, aí eu chego lá, é muito engraçado essas coisas, chega lá e o pastor gostava de falar isso, não, Deus não revelou nada não, pode ficar tranquilo. O povo começou a falar assim, quem fez? Aí foi chamando tribo por tribo, até que chegou na tribo de Judá, e foi chamando família por família, aí chegou na família de Acã, e aí Acã fala, eu peguei. Só aí Josué então entendeu que tinha uma criptonita que estava enfraquecendo o povo, porque um povo que derrotou uma cidade de Jericó, que tinha muralhas, perdeu para um povo chamado Ai, com 3.000 homens. É o que acontece com a gente. Se você estiver firme no Espírito, firme no que Deus tem para você, você vai caminhar, vai derrubar tudo que tiver pela frente. Mas se você estiver sob o impacto do efeito da criptonita, qualquer coisinha vai te derrubar. Era isso que Josué nos ensina. Agora voltando lá para Corinto. Quando Paulo condena aquele povo, porque eles estavam fazendo, não era porque alguém estava pecando, porque senão, gente, ninguém estaria aqui hoje. A gente peca, ou só eu aqui peco? A gente peca. O Evangelho, Jesus morrendo na cruz, ele nos liberta, ele dá culpa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e esse mesmo poder do Evangelho nos liberta do domínio do pecado, mas a velha natureza continua lá, mas agora ela não pode nos dominar, por isso que pelo Espírito nós somos revestidos de uma nova natureza. Já estou adiantando o sermão de quinta. Nós somos revestidos por uma nova natureza, e essa nova natureza subjuga a velha, ou seja, o pecado que está em mim, ele não me domina mais, porque agora eu estou debaixo do Espírito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus faz isso, nos perdoa da culpa e nos liberta do domínio do pecado, e vai chegar um dia na glorificação que nós seremos tirados, a presença do pecado será tirada de nós. Tomara, Deus, que todos nós aqui que estamos aqui possa passar por isso, sermos libertos de uma vez por todas do pecado. Mas, enquanto isso, nesse momento que estamos no presente, esse pecado ainda está lá, ele está te incomodando.
Existe um conflito, existe uma guerra. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 7, o bem que eu sei que é o bem, eu não faço. Mas o mal que eu sei que faz mal, esse eu faço. Porque existe esse conflito. O problema não é pecar. Nós estamos todo dia lutando contra o pecado. A igreja de Corinto, o problema é que ninguém fazia nada com o pecado. E aí que está o problema. A criptonita estava instalada, o pecado estava deixando o povo fraco, estava deixando o povo doente, mas o povo não estava fazendo nada, está escrito ali, ó, aceitaram como normal, pensaram, não faz mal. E hoje, o autor diz aqui, a época que nós estamos vivendo é a época da tolerância, todo mundo acha que é normal pecar, que é normal ficar debaixo do domínio do pecado, e isso não pode ser normal. Há uma música antiga, esse tal do nada a ver, está confundindo todo mundo. Muita gente aí que fala assim, não é bem assim não. Pode falar mentira, pode beber, bebida alcoólica, tem nada a ver não. Pode assistir esse filme aí, tranquilo, como diz o André Valadão. Gente, que Bíblia vocês estão lendo? Que Bíblia vocês estão lendo? Porque não é a que o Senhor nos fala. Paulo ficou ali preocupado, confrontou aquela igreja, pode passar, porque estava doente, porque não queria tratar a sua criptonita espiritual, e tem muita gente assim. Deixa quietinho, não quero mexer não, sabe por quê? Que é como aquela ferida, que a gente às vezes dá na perna, no braço e tal, que aí aquilo inflama, aí fica dolorido, ninguém pode encostar, aí depois vai ter que apertar, espremer para tirar aquele trem esquisito que está ali dentro, para sarar. É isso que a gente tem que fazer com o pecado, dói, não vai ser fácil, mas quem disse que seria? Jesus não falou que o caminho seria largo, não, estreito. Jesus não falou que seria fácil, ele falou assim, não, terá que ter renúncia. Por isso que muitas vezes a gente quer, como diz lá no capítulo anterior, a pergunta evitada, a gente evita, porque a gente não está preparado para encarar o que vai acontecer, mas eu vou repetir, é melhor a gente ficar na zona do confronto e sermos transformados, do que nós ficarmos na zona do conforto e continuarmos longe de Deus. Corinto estava doente porque eles não queriam tratar, falavam, não, está tudo bem, e Paulo falou assim, ei, fujam da imoralidade. Pode passar, essa frase não está no livro, não é minha. A criptonita nos destrói quando negligenciamos o seu poder de influência. Quando você acha que ela não vai fazer nada contra você, você fala assim, não tem nada a ver, não. É só um pecadinho, é só uma ficadinha, é só uma saída, é só uma bebida, é só uma festa, não vai fazer mal, e você está colhendo morte. Sansão brincou com a sua natureza, ele falou, essa criptonitazinha, isso faz nada comigo não. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, e aí ele se levanta e pá, engana Dalila, vai mais uma vez, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, aí até que na última ele vai, vou me levantar como sempre fiz, porém, não sabia que o Espírito Santo tinha se afastado dele, e ele se tornou um palhaço. O fim de Sansão foi se tornar um palhaço, divertir as pessoas. Por isso eu não posso negligenciar, eu preciso lutar, preciso destruir isso, levar a sério. Aí voltando para Corinto, esses dois textos aí que é muito conhecido, já estou indo para o final. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É Paulo falando para essa igreja. Vocês estão olhando aí, parece que está tudo liberado, né? Está tudo liberado. Está tudo nas claras. Porém, nem tudo edifica. E aí eu preciso pensar, senão eu vou estar sob esse efeito da criptonita e eu vou estar longe de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo, se esse relacionamento que eu estou tendo, se essa conversa que eu estou tendo, esse hábito, essa prática me edifica, tudo bem. Mas se isso me causa dor, me causa vergonha, me causa tristeza, me causa afastamento de Deus, eu preciso rever.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Isso que tem que ser a característica daqueles que querem enfrentar essa criptonita. E aí, seguindo, ele faz esse texto aí dizendo: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? É só um pouquinho de fermento e bagunça tudo. Tinha um lá que Paulo falou assim: pode mandar tirar esse fora, porque é esse aí que está causando todo o problema, que estava deitando com a mulher do pai dele. Ele falou assim: pode eliminar esse daí do corpo, porque esse aí está deliberadamente vivendo no pecado. E às vezes o pecado é ignorado na igreja, e ele está corrompendo todo mundo. E por isso a gente não acha que é só um detalhe, é só uma coisa, mas são as pequenas coisas que derrubam as grandes pessoas. São as pequenas dificuldades que nos aparecem, as pequenas fraquezas que vão derrubar a igreja do Senhor. Se a gente não tomar cuidado, por isso é esse alerta de Paulo para nós. Então quer dizer então que se esse corpo está contaminado, a gente então agora vamos blindar a igreja, a gente não recebe mais ninguém. Por quê? Senão, se vai chegar gente pecador aqui, vai bagunçar tudo, então eu não vou ser abençoado como o todo, como a igreja. Paulo está dizendo lá, não tem nada a ver com isso. O autor fala no livro, não tem nada a ver com isso. Todos são bem-vindos. Os pecadores, nós temos que ser amigos, temos que andar com eles. O problema não são eles. O problema não é receber os pecadores na igreja. O problema é quando a igreja não confronta os pecadores. Sabe, hoje tem uma moda aí da teologia do coach, que você ouve de tudo gostosinho, aquela mensagem assim que você fala: paz, eu vou vencer mesmo, eu sou o cara, eu vou chegar lá, Deus vai me abençoar. Até falei com a Gébula, raras vezes você vai ver esses caras falando sobre pecado, ou se não dizer nunca. Você vai ver eles falando sobre o Antigo Testamento, sobre guerrear, sobre conquistar, sobre ser abençoado, sobre se empoderar, mas poucas vezes você vai ver esses caras te confrontando. E por que está cheio de like nos vídeos? Por que está cheio de gente em muitas dessas igrejas? Porque é gostoso, é tranquilo, ninguém te espreme, ninguém te aperta. Porém, conforto, mesmice, não produz nada de diferente. Confronto, renúncia, produz caráter aprovado. E aí, o que nós vamos fazer? Paulo estava dizendo lá, diz que um crente que cai no pecado é uma coisa, vai se arrepender, vai abandonar e pronto, mas alguém que é dado ao pecado tornou-se esse fermento, alguém que é essa pessoa que vive deliberadamente pecando, achando que está tudo bem. E é por isso que muitas vezes nós não vemos aquilo que Deus tem para nós acontecer. Por isso que a gente vê uma igreja hoje fria, porque o corpo está cheio de problema, está cheio de gente fraca, está cheio de gente enferma. Aí talvez você que está andando direitinho com Deus está falando assim, aí pensando, então quer dizer agora que Deus não me abençoa? Eu na minha vida, eu estou andando tudo certo, eu não tenho nada a ver com isso. Imagina aquele povo lá com Josué, a culpa é de Acã, por que Deus está condenando a gente? Não, Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar derramando sobre você, do Espírito dele, crescimento, amadurecimento, para você que busca. A questão é que isso não impede de que o todo seja impactado, por isso o poder do um. E o dia que a gente entender isso, gente, que todos nós aqui temos uma responsabilidade nesse corpo, do mesmo jeito que ele pode ser impactado negativamente, ele também poderá ser impactado positivamente. E aí todos juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, é como a igreja de Atos. Diariamente, unânimes, eles perseveravam em caminhar com o Senhor. E Deus ia acrescentando dia após dia aquela igreja. Ela caiu na graça do povo. Infelizmente, hoje a igreja cai na graça do povo porque ela não faz nada de bom. Nós somos ridicularizados por muitos aí. Está lá, fazendo a mesma coisa que nós. A igreja de Atos, a igreja primitiva, caía na graça do povo porque eles eram cheios do Espírito, unânimes, o poder do um,
Ninguém passava dificuldade, ninguém tinha necessidade, todo mundo ali agarrado. Vamos orar, vai todo mundo orar. Vamos ler a palavra, vai todo mundo ler. Vamos ouvir, vai todo mundo ouvir. Vamos para o templo, vai todo mundo para o templo. O poder do Porém, Corinto estava levando isso para o outro lado. Todo mundo longe, todo mundo desconectado, todo mundo pecando deliberadamente sem entender o propósito, o poder do E Jesus faz uma das mais lindas orações lá no Evangelho de João 17, que ele intercede, ele fala: Pai, eu rogo para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. O dia que a igreja entender que nós somos um e o mundo está aguardando, ver essa igreja que vai se levantar na unidade do Espírito, na unidade da fé, na unidade da palavra, entendendo que Deus nos levantou para isso, e aí a gente vai ver o que será um mundo transformado, um mundo salvo. Esse é o poder do E aí eu vou te fazer essa pergunta, na verdade uma afirmação: se nós não entendermos o poder do nós não entendemos o Evangelho. Você no seu dia a dia, você tem que parar para pensar: o que eu estou fazendo aqui vai impactar no corpo? A minha decisão agora vai impactar em quê? Pense nas consequências, pense no que você pode estar atraindo para a sua vida e no que você pode estar perdendo. Cuidado para não ser enganado pela oferta do pecado. E aí, por fim, Deus quer a sua vida por completo, não apenas as suas manhãs de domingo. Isso me sacudiu. Tem uma canção que fala: Jesus é a essência da adoração. Ele não quer somente aquilo que a gente canta, Ele quer o nosso coração. O Senhor, Ele não quer só que você tenha um compromisso legalista de seguir uma liturgia, um ritual, uma manhã de domingo, uma terça à noite. Ele quer a sua vida por completa, no seu trabalho, na sua família, nos seus afazeres, tudo isso, a adoração precisa estar lá impregnada. Se isso não está acontecendo, você precisa se arrepender. E aí, daqui para frente, esse livro vai começar a nos apertar um pouco mais, cada vez mais. Mas lembre-se disso, o Deus está nos apertando porque Ele nos ama. Para a gente sair lá na frente, quando a gente vai destruir essa criptonita, antes disso, nós vamos precisar saber o que ela é, o que ela está fazendo em nós e onde ela está impactando em nós. E aí lá no final nós vamos falar assim: graças a Deus eu consegui, eu não estou mais sob o efeito da criptonita. Depois que Josué tratou com Acã, você não vai ver derrota com o povo de Israel. Não perderam. Conquistaram todas as cidades. Foram mais de 30 e tantos reis. Mas um dia alguém achou que podia enganar. Camuflou uma criptonita, colheu morte e Acã morreu. E morreu toda a sua família. Quando a gente está sob o domínio do pecado, é isso que a gente colhe. Não tem como fugir da consequência. E eu quero encerrar disso, falando isso para você. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você camuflou essa criptonita no seu coração, talvez hoje você está aqui cheio de culpa, cheio de vergonha, porque você está longe de Deus. A única coisa que eu posso te dizer é: arrependa-se do seu pecado e comece de novo. A Bíblia fala que Deus, Ele apaga o nosso passado, mas você precisa caminhar. Aqueles que confessam o seu pecado e abandona, esse vai encontrar misericórdia. E eu oro para que todos aqui também encontrem essa misericórdia. E na próxima semana a gente vai descobrir como que nós podemos ser a mudança. Porque na igreja de Corinto tinha gente que fazia coisa errada, mas Paulo estava lá e ele era a mudança. E nós também podemos ser a mudança que Deus tem no lugar onde você está hoje. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar, vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Deus, nos ajude nessa caminhada que não é fácil, Senhor. Estamos aqui com esses tantos jovens, ó Pai, com as suas lutas, com as suas dificuldades, talvez muitos aqui fracos, doentes, enfermos, sem saber para onde ir,
sem saber o que fazer da sua vida, Pai, mas em nome de Jesus, que nessa noite possamos entender que o Senhor nos colocou nesse mundo com a natureza do Senhor, para sermos como o Senhor, que a criptonita não nos roube do propósito, não nos roube da essência para a qual nós fomos criados, ó Deus, mas que possamos nos desvencilhar disso, nos romper com esse mal que vem sobre nós, para que de fato possamos correr essa corrida que nos é proposta, que o Senhor nos fortaleça no Senhor, que o Senhor nos ajude a derrubar esses gigantes, a colocar às claras aquilo que o Senhor quer tratar, e que a gente entenda que porque o Senhor nos ama, o Senhor nos confronta, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, e porque o Senhor nos ama, o Senhor nos transforma, que nós possamos estar diante do Senhor, prontos para viver essa transformação. Nós recebemos, ó Pai, o recomeço do Senhor, o perdão do Senhor, ó Pai, e acreditamos que Tu és um Deus de coisas novas, que nessa noite muitos jovens aqui possam escolher começar de novo com o Senhor, começar de novo, voltar para o caminho onde nunca deveriam ter saído. Nos dê força para persistir, permanecer, perseverar no Senhor, e fazendo tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Obrigado por vocês terem vindo. Vamos tirar nossa fotinha oficial. Agora eu quero que vocês venham aqui na frente, para a foto ficar mais top. E daqui a pouco a gente vai ter um lanche.